Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando a todos, derramando do seu poder, da sua unção, e que o poder sobrenatural de Deus esteja nos alcançando nessa manhã, em que sejamos alvo dos milagres do nosso Deus, amém? Maravilhoso Deus por esse dia, né? Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer, nós o agradecemos, amém? Hoje eu quero trazer primeiro uma reflexão e depois eu quero trazer muitas respostas que nós almejamos, né, diante do nosso Deus através das orações. E a palavra que eu quero trazer está em 2 Reis, né, e crendo, né, que Deus vai fazer maravilhas nas nossas vidas, amém? Nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Então, a oração de uma criança, né? Esta é a reflexão que eu quero trazer aqui nessa manhã. Diz assim, era uma vez uma menina que frequentava escolas. Seus sapatos estavam tão gastos e cheios de buracos que não mais protegiam seus pés das pedras e dos espinhos. Os pais eram muito pobres e não queria aborrecê-los pedindo sapatos, porque não havia dinheiro para comprá-los. Certa manhã apareceu à porta do quarto onde a mãe tratava de 2 meninos enfermos. Mamãe, segredou-lhe, posso ter um cartão postal? Por quê? Perguntou a mãe. Um segredo, foi a resposta. O cartão foi-lhe concedido e por algum tempo só ouvia o arranhão de uma pena. Foi ao correio e pôs o cartão postal na caixa. O carteiro sorriu quando leu o endereço. Para Deus. Virou o cartão e viu o seu pedido. Querido Deus, eu quero um par de sapatos para que eu possa ir à escola. Amém. Um homem meditou por algum momento e então enviou o cartão a uma senhora que interessava pelos necessitados. Como resultado, foram-lhe mandados para aquela casa um par de sapatos e muitos outros presentes. Talvez não escrevamos cartas a Deus, como fez esta pequena, mas podemos enviar-lhe orações. Ele prometeu atender tais súplicas. A oração é o telégrafo sem fio dos céus e ao nosso amado Deus, Pai Celestial. Aleluia. Espera, aleluia, glórias a Deus. Do outro lado, Ele espera do outro lado. Ele ouve todos os nossos pedidos. Às vezes poderá dizer não, às vezes sim, e às vezes dirá, espere um pouco. As respostas, porém, que Deus envia são sempre para o nosso bem. Vamos sempre lembrar-nos de que temos um Deus que ouve as nossas orações e as nossas súplicas, amém? Nós temos um Deus no céu que tem cuidado de nós, que tem trago respaldo para tudo aquilo que nós temos passado, sofrido, alguma situação que Ele quer que venhamos aprender. Então, que nós, em nome de Jesus Cristo, venhamos nos colocar na presença do glorioso Deus de Israel nesta manhã, e crendo que Ele virá com resposta, uma resposta a qual nós necessitamos, a qual nós precisamos, e que em nome de Jesus Cristo nós venhamos ser uma bênção nas mãos do Criador. Eu quero trazer agora uma resposta de oração que está nas Sagradas Escrituras. Essa resposta de oração, ela vem pelo rei Ezequias, né? Que ora ao Senhor, que clama ao Senhor, a partir do momento, amados irmãos, que ele sofre uma ameaça de Senaqueribe. Está em 2 Reis, capítulo 18,
a partir do versículo 18 também. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, aleluia, filho de Asaf, o chanceler. E Rabizaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confianças é esta em que confias? Dizes, porém, palavras de lábios, aconselho e poder para a guerra, em que, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão, e lhe fará assim. É Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confia. Se, porém, disserdes: no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou a Judá e a Jerusalém? Perante esse altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos do meu senhor? Porém, tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrui-a. Então disseram Eliaquim, filho de Hilquias, e Sebna, e Joás, e Rabizaque: rogamos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem entendemos, e não fales em judaico aos ouvidos de todo o povo que está em cima do muro. Porém Rabizaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor, só a teu senhor, a ti, para falar estas palavras? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Rabizaque, pôs-se em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouve a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará do Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai contigo por presente, e sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da cisterna, até que eu venha e vos leve para a terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão, e terra de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. E assim vivereis, e não morrereis. Não deis ouvido a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor vos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um das suas mãos, as mãos do rei da Síria? Que foi feito dos deuses de Amate, de Arpade, que é feito dos deuses de Servavaim, de Ava, de Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles diante de todos os deuses da terra, os que livram da sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão?
Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandando o rei havia dizendo: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna e o escrivão Joá, filho de Asaf, o chanceler, veio a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabizaque. Aleluia, a paz do Senhor, os amados irmãos que estão conosco na live aí, que Deus esteja abençoando, guardando, livrando do mal, e que o Senhor seja contigo na data desse dia, amém? Esteja abençoando aí a dona Marina Salles, que Deus esteja abençoando, Naaman também, que Deus esteja aí provendo, né, do poder de Deus, de tudo que ele tem necessidade, amém? Glórias a Deus. Então nós vemos aqui, amados irmãos, que Rabizaque, ele vem a mando do rei, e quando ele veio a mando do rei da Síria, ele faz afronta ao Deus de Israel, ele faz afronta a Ezequias, ele faz afronta ao povo de Jerusalém. Então é uma afronta que vem a este povo, e ele é tão abusado que ele fala que o povo de Jerusalém, por causa do cerco do povo assírio, vai comer do seu próprio esterco, do seu próprio excremento, fala que vai beber da sua própria urina. Ele é abusado demais. Ele fala que o que foi feito dos deuses de Servavaim, de Ava, de Ive, e ele diz que o Deus de Israel não pode livrar, conforme não pôde livrar os deuses das outras nações. E aqui o rei de Jerusalém, ele entra dentro da casa do Senhor, ele tira suas vestes reais e ele chega dentro da casa do Senhor, e ele com pano de saco, e ele clama ao Senhor, e ele diz assim, está aí no capítulo 19 de 2 Reis, ele diz assim: e aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, e o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, coberto de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor, teu Deus, ouça todas as palavras de Rabizaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor, o Deus de Israel, tem ouvido. Faz, pois, a oração pelo resto, aleluia, faz, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhe diz: assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada que o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabizaque, e achou-se o rei da Síria pelejando contra Libna, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis, e ouvindo ele dizer da Tiraca, rei de Cuxi, eis que há saído para fazer guerra, tornou a enviar mensageiro a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te enganes, o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tenho ouvido o que fizeram os reis da Síria, todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem destruíram, como a Gozã e a Arã e a Rezefe, e aos filhos de Éden, os que estavam em Tessalá? Que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade,
do rei da cidade de Servavaim, de Ana e de Iva. Recebendo, pois, Ezequias cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor, Ezequias, e as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus em todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus, a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos. Olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto os deuses não eram, mas obras de mãos, as obras de mãos de homem, de madeira, de pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, sê servido de nos livrar, aleluia, glórias a Deus, da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Senhor. Amém? Glorificado e exaltado seja Deus. A nossa irmã Valéria também está com a gente na live. Que Deus esteja abençoando, operando, de uma forma abundante e transbordante. Amados irmãos, quando Ezequias ele recebe a afronta de Senaqueribe, ele não toma para si essa afronta, mas ele fala: olha Deus, essa afronta não é para mim, essa afronta ela veio para o Senhor, porque ele está desafiando o povo de Israel, o povo que é consagrado ao Senhor. Ele está desafiando o povo de Israel, esse povo que tem o Senhor como Deus, e ele está dizendo o que foi feito dos deuses das outras nações. Como, Ezequias, tu pode confiar e colocar confiança nesse povo se eu os destruir, se eu acabei com todos os deuses? E Ezequias, ele fala diante do Senhor: olha Deus, ele destruiu porque esses deuses eram deus de pedras, deus de madeira, e julgaram no fogo e quebraram e espedaçaram os outros deuses. Mas tu, ó Deus, é o Deus vivo, o Deus que está no céu. E eu, nesta manhã, eu venho diante do Senhor, porque essa afronta, ó Deus, ela veio diante do teu povo, e nós precisamos, ó Deus, do Senhor. Porque, amados irmãos, Ezequias, quando ele recebe o reino que veio do seu pai, e ele recebeu como herança esse reino, ele recebeu um reino falido, ele recebeu uma herança fracassada, ele não tinha carros de guerra, Ezequias ele não tinha armamento, Ezequias ele não tinha soldado, ele não tinha nada, a única coisa que ele recebeu de confiança e que ele poderia colocar foi Deus. Ele colocou a sua confiança em Deus, porque o seu pai, amados irmãos, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Agora Ezequias ele restitui a casa do Senhor, ele coloca em ordem as orações, ele coloca em ordem o sacerdote, ele tira todos os ídolos de dentro da casa do Senhor, mas ele não tinha armamento de guerra. Ezequias ele estava na mão de Senaqueribe, porque seu pai era escravo de Senaqueribe, toda a Jerusalém, Israel, Judá era escravo de Senaqueribe, mas agora a Bíblia diz que Ezequias fala: nós não temos mais o que te dar, e o que eu quero é que você venha entrar em acordo comigo. Mas ele fala assim: em que estriba essa tua confiança de fazer acordo comigo? Você vai comer o seu próprio excremento, você vai beber a sua própria urina, porque nós vamos contra vocês, nós vamos colocar um cerco e vocês têm que dar aquilo que nós queremos. E Ezequias fala: não é dessa maneira, porque nós não podemos e nós não temos. E ele ainda intrigado fala: não, agora nós vamos tirar de vocês o próprio povo, vocês vão deixar de ser nação.
E o inimigo das nossas almas, ele é tão assim, astuto, que ele fala assim: não, eu vou levar o povo para beber água fresquinha na cisterna, vai comer uvas maravilhosas, mas a vontade do rei Senaqueribe era destruir o povo, era matar o povo, era destruir, porque a palavra de Deus diz, amados irmãos, que o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Só Deus que dá vida e vida em abundância. Então essa era a vontade de Senaqueribe, destruir o que restava da casa do Senhor, era destruir o reinado que estava ali ainda, como se fosse um pavio que fumegava. Mas não, ele não deu por convencido, ele não deu por destruído Ezequias. Ele falou: não, eu preciso clamar, eu preciso buscar, eu preciso me entregar, eu preciso orar. Ele despiu das suas vestes reais, ele tirou tudo que estava sobre si, ele vestiu de pano de saco, e da mesma maneira ele fez com aqueles que estavam sobre o seu comando. Ele falou: tira as roupas que estão sobre vocês, o chanceler, aqueles que estavam diante dele. Ele falou: não, vai diante do homem de Deus, Isaías, e pergunta a Isaías o que nós devemos fazer. E apresenta a Isaías as cartas que nós recebemos de ameaças. Então, amados irmãos, nós precisamos entender que as ameaças que vêm contra nós, que tudo aquilo que vem para tentar nos destruir, seja doença, seja brigas com vizinhos, seja brigas dentro do lar, seja o que for, amados irmãos, nós temos que apresentar diante do nosso Deus, porque somente Ele pode fazer um milagre na minha vida e na tua vida. Então, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, clame ao Senhor. A palavra do Senhor diz: fecha a tua porta após ti, a porta do teu quarto, e fala com teu Deus em secreto, e teu Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará, Ele te ouvirá, e Ele verdadeiramente entrará na tua frente, e Ele vem como general de batalha. E as tuas causas, quem vai batalhar é Deus, quem vai fazer com que você seja vencedor é Deus, é Ele quem vai operar, tanto querer conforme efetuar. Amém? Glórias a Deus. Está conosco também a nossa diaconisa Darcília. Que Deus esteja abençoando a senhora nesta manhã, dando saúde, paz, alegria, prosperando a caminhada da amada irmã. Amém? Então agora nós temos aqui, amados irmãos, a resposta, né? A resposta de Deus para essa ameaça. Então diz agora, aqui no versículo 20 do capítulo 19: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aqui mandou, então, quem mandou foi o profeta, né? O profeta agora, o profeta de Deus, um homem de Deus. Ele diz assim: então Isaías, um homem de Deus, né? Filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o que me pedis acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem filha de Sião te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel? Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com multidão de meus carros subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas até o bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas dos meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouviste que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir
para que fosse tu que reduzistes as cidades fortes aos montões de desertos? Por isso os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como ervas do campo e hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes que se levante. Porém, o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua revolta, subiu aos meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho que viestes. E isto te será por sinal: este ano comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai, cegai, plantai vinhas, e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo, para dar fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião, e o que escapou do zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por onde ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Pela manhã cedo, eis que todos eram mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisrod, seus deuses Adrameleque e Cerezer, seus filhos o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Esaredom, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, amados irmãos. A paz do Senhor, a irmã Graziela, que Deus esteja abençoando, guardando, livrando do mal, em nome de Jesus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Ezequias, ele recebeu a afronta do inimigo Senaqueribe, rei da Síria. E aquela afronta, Senaqueribe, ele diz, através daqueles que ele enviou, que eles iriam sitiar a cidade. E a cidade iria ficar sitiada a ponto de os membros daquela cidade, as pessoas daquela cidade, comer do seu próprio esterco, do seu próprio excremento, e beber da sua própria urina. Mas Ezequias, ele entra dentro da casa do Senhor, ele tira suas vestes reais, ele coloca sobre si, em cima do seu corpo, panos de saco. E ali ele se humilha na presença do Senhor, ele fala: olha Deus, força eu não tenho, armamento de guerra eu não tenho espada, eu não tenho lança, mas eu tenho o Senhor, que vive e habita no céu. Eu preciso, Senhor, que o Senhor venha a meu favor e faça resplandecer da tua glória sobre a cidade santa, e que ela não seja destruída, porque ela é a menina dos teus olhos. Eu preciso do Senhor. Entra com teu poder, com a tua unção sobre a minha vida e sobre a vida dos seus. E assim, amados irmãos, ele recebeu do Senhor, porque
A partir do momento que ele orou, as cartas que ele recebeu, ele enviou a um homem de Deus, Ezequias. E o homem de Deus, o profeta, entrega diante do Senhor aquela situação. Após ele ler, Deus recebeu. E Deus, quando ele recebe, Deus ele fala assim: olha, Ezequias, eu farei da destruição que está em Jerusalém, em todos os cantos da Terra Santa, que as raízes elas se aprofundem na terra, e conforme as raízes vão se aprofundando na terra, elas tirarão o alimento, e o alimento ele brotarão para cima, e vocês vão colher, e vocês vão ter comida em abundância. E esse tal Senaqueribe que tem afrontado vocês, eu vou destruir todos eles. Eles não atirarão uma só flecha dentro da cidade santa. Eles não prosperarão naquilo que eles têm enviado contra vós. Essa palavra ela vai cair por terra, essa ameaça ela vai cair por terra e ela não vai prosperar sobre a vida de vocês. Então Deus, através de Isaías, ele fala para Ezequias, o rei. E o rei, ele recebe aquela palavra e ele fica satisfeito. E Deus, ele fala: não somente isso, mas eu colocarei um anzol no nariz de Senaqueribe. Eu colocarei um freio na sua boca, nos seus beiços, assim conforme os homens colocam freio na boca dos cavalos, eu colocarei na boca de Senaqueribe, para que ele veja quem reina e quem manda em Israel. Montões e montões ele tem feito das outras cidades, dos outros países, mas ele não sabe quem que ele está enfrentando aqui em Israel, aqui em Jerusalém, não sabe que ele está enfrentando. Ele é apenas um verme diante dos meus olhos, eu o destruirei. E diz, quando ele voltou para sua casa, ele estava diante dos seus deuses ajoelhados, seus próprios filhos o mataram. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a afronta que está contra a tua vida, ela não prosperará. Aquelas ameaças que estão contra a tua vida, elas vão cair por terra. A tua oração, ela move a mão de Deus. A tua oração, ela faz com que você venha receber de Deus o melhor dessa terra. Ele te chama para comer na sua mesa. E ele está falando com você nessa manhã. Toda essa situação, amados irmãos, que tem acontecido com a tua vida, tudo isso passará. Ele tem o melhor dessa terra, ele tem o melhor dessa vida para você, ele tem o melhor dessa vida para mim. Nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos entender que ele virá ao nosso socorro. Porque o salmista, ele disse: o Senhor é o nosso socorro, a nossa fortaleza. É o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da aflição. Então, em nome de Jesus Cristo, recebe de Deus nessa manhã. Não deixa essa palavra escapar das tuas mãos. Fala: eu preciso desse favor do Senhor. Eu preciso receber o melhor de Deus nessa manhã. E eu vou receber em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declara a tua vitória. Declara a tua vitória na vida dos teus filhos. Declara a tua vitória no teu trabalho. Declara a tua vitória nos seus problemas, os quais você tem que resolver. Declara a tua vitória, amado irmão, amada irmã, nas responsabilidades mensais que você tem que chegar aí junto. E a provisão do Senhor, ela vai chegar em nome de Jesus. Declara a tua vitória em nome de Jesus Cristo, naquela situação de doença crônica que você tem orado e tem clamado há muito tempo, mas hoje é dia de você receber essa vitória, hoje é dia de você receber o teu milagre, em nome de Jesus Cristo. Não deixa isso fugir das tuas mãos, mas pega e fala: está aqui, está guardado em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jacó, ele se chamava Jacó porque ele era enganador, ele enganava todo mundo. E ele chegou na casa do seu sogro, né? E ali na casa do seu sogro, o seu sogro enganou ele, trabalhou, amados irmãos, 7 anos por causa de uma esposa.
quando vê o Senhor deu outra. Ele falou, mas eu não trabalhei por causa dessa. E o seu sogro, conforme também era mais esperto do que ele, falou, mas aqui a gente costuma dar a mais velha em primeiro lugar do que a mais nova. Você trabalha mais 7 anos, eu também te darei a mais nova. E ele trabalhou mais 7 anos. Ele trabalhou mais 6 anos por causa do gado. E o seu sogro sabia que Deus o abençoava. E seu sogro queria ele prisioneiro ali dentro da sua casa, porque ele era como se fosse ali uma pedra de amoleto, alguma coisa que trazia sorte para o seu sogro, mas não era isso. Aquilo era o poder de Deus sobre a vida dele. Quando ele sai da casa do seu sogro, amados irmãos, a palavra diz que na sua frente estava ali o seu irmão que vinha com 400 homens armados a espada, que quando o seu pai ainda estava vivo e foi dar a sua bênção, Jacó recebeu no seu lugar, e o seu irmão Esaú prometeu que mataria após a morte de seu pai, e ele vinha armado a espada, e seu sogro vinha atrás dele, porque ele fugiu da casa do sogro, e aquele lugar chamava Val do Jaboque, e ali no Val do Jaboque, Deus muda o nome de Jacó para Israel, e o nome de Jacó é enganador, ele passa a deixar de existir. E agora ele muda para Israel. Israel quer dizer, lutou com Deus e prevaleceu. Ele lutou com Deus. Está na hora de nós lutarmos com Deus. Falar, Deus, eu preciso em nome de Jesus Cristo da minha vitória. Eu preciso em nome de Jesus Cristo de receber aquilo que o Senhor me prometeu. Está na tua palavra. Eu não estou aqui, como se diz assim, obrigando Deus a me dar. Eu não estou aqui, muito pelo contrário. Está na hora de nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, porque assim, amados irmãos, Jacó, ele se humilhou, porque quando ele vai para a casa do sogro, o Senhor aparece para ele, e a única coisa que ele tinha naquele momento era uma pedra de paralelepípedo debaixo da sua cabeça, como travesseiro, mas durante a noite ele sonhou, o Senhor se apresentou a ele, e ele sonhava que tinha uma escada, amados irmãos, que subia ao céu e via anjos descendo e subindo. E ele falou, este não é outro lugar a não ser a casa do Senhor. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus, em nome de Jesus Cristo, ele virá com a vitória sobre a minha vida e sobre a tua vida. E naquele momento, amados irmãos, quando ele lutou com Deus e prevaleceu, o Senhor o abençoou e tocou na sua coxa, e Jacó saiu manco. Ele saiu com cicatrizes da luta, mas ele saiu com a sua vitória. Assim, amados irmãos, nesta manhã, a nossa vitória ela está nas mãos de Deus, e Deus está prestes a nos conceder. Que venhamos nos humilhar debaixo da sua mão poderosa, para que Ele venha, em nome de Jesus Cristo, nos conceder a vitória que tanto precisamos, a vitória que tanto necessitamos. Assim Deus fará na minha vida e na tua vida aquele milagre que nós temos orado, que nós temos clamado. Então, nós venhamos aprender que Ezequias, ele recebeu a afronta de Senaqueribe e ele se humilhou debaixo da potente mão de Deus e Deus deu a ele a vitória. Nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos deixar Deus ser Deus na nossa vida, que nós venhamos ser o templo do Espírito Santo, que nós venhamos ser, em nome de Jesus Cristo, tabernáculo do Senhor, para que o Senhor habite em nós e que as suas maravilhas venham acontecer na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja abençoando você nesta manhã, operando de uma forma abundante. Deu uma pausa aqui, uma telefonada, estou usando meu celular aqui, o pessoal ligando. Mas, amados irmãos, eu creio que tudo que Deus tinha para você nesta manhã, conforme nós estávamos falando, eu creio que o Espírito Santo falou poderosamente. Eu quero orar por você nessa manhã, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor Deus, abençoada na tua presença, Pai. Quantos irmãos, ó Pai, quantas irmãs, ó Pai, têm clamado ao Senhor por causa, Pai, de situações, ó Pai, que tem, Senhor Deus, constrangido, ó Pai, que tem, Senhor Deus, ofendido, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Mas nós clamamos ao Senhor que o poder do Santo Espírito do Senhor vem de uma forma abundante e transbordante. Assim, Senhor Deus, conforme o Senhor veio, Senhor Deus, para defender, Senhor Deus, a cidade santa, Pai.
Hoje nós somos o tabernáculo do Senhor, o templo do Espírito Santo. Nós clamamos, ó Pai, ao Senhor que venhamos, ó Pai, ser mais que vencedores na Tua presença. Venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, colocando por terra, Senhor Deus, todo o mal, Pai, que por acaso, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, incessantemente, Pai, tirado a nossa paz. Que nós venhamos clamar ao Senhor dia após dia, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, ser um milagre que tanto precisamos, ó Pai, nesta manhã, Pai, todos os dias de nossa vida. Que venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ser operosos, ó Pai, na Tua obra, Pai. Ser abundantes e constantes, ó Pai, naquilo, Senhor Deus, a qual o Senhor tem, Senhor Deus, para conosco. Então, Senhor Deus, venha nos avivar, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, venha, Senhor Deus, estar conosco, ó Pai, segurar nas nossas mãos, ó Pai, para que possamos, ó Pai, continuar na caminhada. Não deixe, Pai, que desviamos, ó Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos, ó Pai, ser uma bênção, Senhor, na Tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha nos sarar, Pai, de toda e qualquer situação, Pai, de doença crônica, Pai, de doença, Senhor Deus, que por acaso estiver escondida, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor Deus, limpar, lavar, Senhor Deus, remir, transformar, e que possamos, ó Pai, ser uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Opera, Senhor Deus, sobre... Meu Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, opera, Senhor Deus, de uma forma, Pai, que cada um, ó Pai, venha receber do Senhor, ó Pai, tudo aquilo, Senhor Deus, que tem clamado, que tem pedido, ó Pai, que tem colocado diante do Senhor com fé, Pai. Então, Pai, os abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, nesta manhã. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando a tua vida, operando de uma forma aí que você, né, esse telefone, né? Mas Deus vai estar cuidando dos amados irmãos. O irmão Heleno também está aí na live. Que Deus esteja abençoando a todos nessa manhã. Eu quero agora, nesse momento, estar empretando a bênção apostólica para abençoar a tua vida, que você tenha um dia aí de quinta-feira cheio da presença do Senhor, o Deus de Israel, tá bom? Deus abençoe a todos. Um bom dia, um maravilhoso dia na presença do Senhor. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Que Deus abençoe a todos aí. Um abração, né, carinhoso do pastor Carlos. Que Deus também esteja aí acariciando, abençoando a tua vida, cuidando de você em nome de Jesus. Amém? Fique na paz e Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder, em nome de Jesus. Amém?